Oi pessoal, tudo bom? Amanda aqui e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a avaliação de resultados que a gente realiza no programa PEI. Então, essa é a carinha aqui na minha tela, vocês estão enxergando a carinha da avaliação e ela é toda baseada em cima do programa de ação do nosso profissional. Então, a realização dela é relativamente simples e a gente vai estudar o programa de ação do nosso profissional para ver quantas ações ele planejou e quantas ações ele de fato realizou. Se a gente observar aqui na planilhinha, a gente contém 5 macroindicadores. Quais são eles? Protagonismo, formação contínua, excelência em gestão, corresponsabilidade e replicabilidade. E é óbvio que a gente também vai contar aqui nessa avaliação a questão de assiduidade. Mas como que a gente faz essa análise da avaliação de resultados? Então, a gente sempre vai ter aqui um número de ações planejadas, que foram quantas ações o profissional ele planejou no seu programa de ação por macroindicador, e dessas ações, quantas foram realizadas. Através disso, a gente vai obter a porcentagem e depois a gente vai conseguir a nota do profissional. Mas eu vou falar um pouquinho agora para vocês do programa de ação, para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor o que são esses macroindicadores e as ações planejadas. Então aqui eu peguei um recorte de um programa de ação. O programa de ação ele é muito mais do que isso, né? Mas o que é de fato o programa de ação? O programa de ação ele vem sistematizar todas as ações pedagógicas que serão realizadas pelos profissionais do PEI. Então, todos os profissionais que atuam dentro do PEI, ele tem o seu programa de ação. O CGPAC tem o dele, o CGPG tem o dele, o diretor, o COI, né, nosso antigo vice-diretor, e o professor. E esse programa de ação ele veio realmente sistematizar todas essas ações pedagógicas. E como eu falei, a parte importante desse programa de ação para avaliação 360 e para avaliação de resultados é a parte 7, que são as ações, né, o item 7. E esse item 7 ele é formado de 5 macroindicadores e cada macroindicador tem os seus microindicadores. Então vamos começar falando do protagonismo. O protagonismo ele é o nosso macroindicador. E dentro do macroindicador protagonismo eu tenho os microindicadores. Então eu tenho respeito à individualidade, promoção do protagonismo juvenil e o protagonismo sênior. Dentro de cada um desses microindicadores, o profissional ele tem que colocar pelo menos uma ação. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho 2 ações para o microindicador respeito à individualidade, mais 2 ações para o protagonismo juvenil e 2 ações para o protagonismo sênior. Mas o que vai contar para mim na hora de realizar a avaliação de resultados? Eu vou contar todas as ações por macroindicador. Então, dentro do protagonismo, quantas ações o meu profissional se propôs a realizar? Então, aqui ele se propôs a realizar 6. Então, eu vou analisar essas 6 ações e verificar quantas delas foram de fato realizadas ao longo do ano letivo. Depois, a gente vai passar para o segundo macroindicador, que é a formação continuada. Dentro dele, também temos os microindicadores, como domínio do conhecimento, didática, contextualização, formação contínua, devolutivas e disposição para mudança. Então, eu também vou analisar cada uma das ações que o profissional se propôs a realizar, mas primeiro a gente tem que fazer a contagem de quantas ações esse macroindicador tinha. Então, aqui neste caso, totalizou 7 ações. Então, eu tenho que ver quantas dessas 7 foram de fato realizadas. Aí a gente passa para o próximo macroindicador. Nesse caso aqui, agora a gente tem excelência em gestão, que é o nosso macroindicador, com o microindicador planejamento, execução e reavaliação. Nesse macroindicador, eu tive mais 5 ações selecionadas pelo profissional. No próximo macroindicador, a corresponsabilidade, eu tenho os microindicadores relacionamento e colaboração, corresponsabilidade, e para esses 2, eu tive ali num total de 4 ações, sendo referentes ao macroindicador de corresponsabilidade. E por último, a gente tem a replicabilidade. Então, dentro da replicabilidade, que é o macroindicador, temos os microindicadores de visão crítica, foco em solução, criatividade, registro de boas práticas, difusão e multiplicação.
Também vou contar todas as ações deste macroindicador, replicabilidade, para poder fazer a análise. Então, aqui totalizaram 8 ações. Então, agora que a gente já viu um pouquinho mais como contar as ações por macroindicador, a gente vai voltar lá para a avaliação de resultados, para começar realmente a pôr a mão na massa um pouquinho. Então, aqui a nossa avaliação, ela também está dividida com os mesmos macroindicadores: protagonismo, formação contínua, excelência em gestão, corresponsabilidade e replicabilidade. Então, vamos analisar primeiro o protagonismo. Lembram que eu tinha falado que o meu profissional ele selecionou 6 ações? Então, eu vou por aqui, ações planejadas, 6. Dessas 6 ações, eu analisei todo o comportamento do meu profissional ao longo do ano letivo e eu percebi que uma ação não foi realizada. Então, ações realizadas foram só 5, porque uma delas ele não conseguiu realizar. Aí eu vou achar a porcentagem. Para achar a porcentagem, é bem simples, a gente consegue fazer numa calculadora qualquer. Então, aqui a gente vai fazer o número de ações realizadas dividido pelo número de ações planejadas. Então, nesse caso, ele fez 5 ações das 6 ações que ele planejou. Então, 5 dividido por 6. O resultado vai dar 0,8333 dízima periódica. Como que eu faço agora para transformar isso por porcentagem? É só eu multiplicar esse valor por 100. Então, multipliquei esse valor por 100, a porcentagem deu 83,3. Essa é a porcentagem de cumprimento das metas do meu profissional. Mas eu posso ponderar essa porcentagem. Então, eu posso aumentar a porcentagem ou diminuir. Tudo isso é a critério do avaliador e tem que levar em consideração algumas coisinhas, como por exemplo, às vezes o profissional ele conseguiu realizar parcialmente uma ação, porque a ação era muito complexa. Então eu considero ela como não feita, porque ela não foi cumprida na sua totalidade, mas na hora de ponderar eu posso aumentar um pouquinho essa porcentagem, que foi inclusive o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Ele tinha 83, mas eu considerei que ele conseguiu cumprir parcialmente essa ação que não foi realizada, então eu ponderei e arredondei para 90% a porcentagem final dele. Posso também diminuir, então digamos que ele tivesse feito todas as ações, mas eu achei que uma ação não foi muito bem executada, ou então a ação que ele não executou é uma ação extremamente importante para as premissas do PEI e para o desenvolvimento dele como profissional, então eu poderia também ponderar esta nota para baixo, mas aí é critério do avaliador. E aí, para a gente dar sequência, né, formação contínua, eu considerei que das 7 ações planejadas ele realizou as 7, então deu 100%, e eu não quis fazer nenhuma ponderação, mantive o 100%. Na excelência em gestão, ele planejou 5 ações e cumpriu só 2. Então, eu considero ali a porcentagem dele, né, como 40%, mas eu posso fazer a minha ponderação. Na ponderação, eu considerei que ele realizou uma partezinha de alguma dessas ações não realizadas e aumentei um pouquinho a porcentagem dele para 50%. Corresponsabilidade. De 4 ações, ele realizou 2, deu 50%. Também não fiz ponderação. E na replicabilidade, de 8 ações planejadas, ele realizou 6. Eu também fiz a divisão ali, 6 dividido por 8, deu 75%, né? Já fazendo a transformação para a porcentagem. E aqui também eu não realizei ponderação. Então, agora, o que eu preciso analisar? Eu preciso encontrar aqui a porcentagem final do meu profissional. Para eu achar essa porcentagem final, eu vou tirar a média de todas as porcentagens dele. E é muito importante, gente, na hora de realizar a média, para encontrar a porcentagem final, vocês utilizarem a média ponderada. Então, aqui eu vou somar 90 mais o 100 mais o 50 mais o 50 mais os 75%. E agora eu vou dividir por 5. Por que por 5? Porque são 5 macroindicadores. Então, aqui eu achei que o total dele, somando todas as porcentagens, deu 365, dividi por 5 e achei que a porcentagem final dele era de 73%.
Então, exatamente aqui os 73%. E agora eu preciso transformar essa porcentagem em nota. Agora, para transformar a porcentagem para nota, eu multiplico esse valor por 4, porque 4 é o valor máximo que a minha avaliação pode ter, e divido por 100, justamente para tirar essa questão da porcentagem e a voltar a ser um número normal, digamos assim. Então, o que eu vou fazer? 73 vezes 4 dividido por 100. Então, a nota desse meu profissional foi 2,9. E por último, nessa análise de resultados, entra a questão de assiduidade. Então, o que é importante a gente lembrar? Até 5 faltas não tem nenhum desconto de pontuação para o profissional. De 6 a 8, desconta 1 ponto. E acima de 9 faltas, ao desconto de 2 pontos na pontuação final. Então, nesse caso que eu coloquei aqui para vocês, o meu profissional ele teve 7 faltas, o que acarretou na perda de 1 ponto. Então, para eu encontrar a pontuação final da avaliação dele, eu faço a pontuação menos o desconto da assiduidade, que totalizou 1,9 de pontuação. Então, esse meu profissional, na avaliação por resultados, ele teve 1,9 de 4 pontos que seriam possíveis. Então, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Não é muito complexo, obviamente tem um pouquinho de conta aí para realizar. Dá um certo trabalhinho analisar ação por ação. E aí algumas diquinhas. O verbo ele tem que estar sempre no infinitivo. As ações têm que ser ações plausíveis. Tem que estar 100% completas. De vez em quando até dá para a gente deixar uma coisinha ou outra passar, mas aí vai mesmo a critério do avaliador. A única coisa que a gente não pode realmente mexer é na questão da assiduidade. A gente não tem controle sobre essa análise, é a falta nua e crua que o avaliador recebe direto da GOI, da escola. Então, às vezes cabe fazer uma ponderaçãozinha ali nas porcentagens, porque se tiver muita falta, às vezes é um bom profissional, às vezes a gente sabe, foi questão de licença médica, algo do tipo. Então, às vezes vale ponderar para que esse profissional não seja tão prejudicado. Lembrando que essa parte de avaliação de resultados, diferente da 360, ela não tem a calibragem. Então, a nota que está aqui é de fato a nota que vai entrar na avaliação do seu profissional, tá ok? Então, muito obrigada por assistirem, comentem bastante. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui que a gente vai estar de olho. Não esquece de curtir o vídeo, que ajuda a entregar para mais profissionais que queiram fazer essa avaliação e estão com um pouco de dúvida. E se inscreve no canal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!